Oi pessoal, o tema do vídeo de hoje é o sistema de progressão de regime da nossa execução penal e a forma como a progressividade afeta o cumprimento da pena. Nós vimos que os estabelecimentos prisionais são diferentes entre si e servem fundamentalmente para abrigar presos cumprindo pena em regimes distintos. As penitenciárias, destinadas ao cumprimento das penas privativas de liberdade em regime fechado, as colônias agrícolas industriais ou similares, fundamentalmente estabelecimentos voltados ao trabalho e à remissão da pena pelo trabalho como forma preferencial de cumprimento de pena do regime semiaberto, e as casas do albergado, os patronatos, onde os presos em regime aberto devem cumprir as suas penas. Bom, eu gostaria de considerar e relembrar com vocês, primeiro, qual é o principal critério para determinar o regime inicial do cumprimento de pena. O primeiro critério, pessoal, é o critério da quantidade de pena. Então, aqueles presos que tiverem sido condenados a penas superiores a 8 anos devem começar o seu cumprimento de pena em regime fechado. Aqueles que tiverem suas penas superiores a 4 anos, mas inferiores a 8, né, ou até 8 anos, devem cumprir suas penas em regime semiaberto. E aqueles cujas penas forem inferiores a 4 anos, né, 4 anos ou menos, devem cumprir suas penas em regime aberto. Bom, quase ninguém se lembra disso, mas cumprir pena em regime aberto significa cumprir pena privativa de liberdade, pessoal. Então, uma pessoa presa em regime aberto ainda é uma pessoa presa. Muitas vezes a gente invisibiliza um pouco o regime aberto porque a gente tem a noção de que a penitenciária é o estabelecimento prisional por excelência, dada a grande quantidade de presos em regime fechado. Porém, também temos que considerar que muitas das penas inferiores a 4 anos, sobretudo quando praticadas sem violência e grave ameaça à pessoa, e quando praticadas por criminosos cujas penas, cujos históricos criminais não sejam muito longos, né? Nós temos as penas privativas de liberdade com éditos penais de até 4 anos convertidas em penas restritivas de direito. Então, muitas vezes a gente acaba invisibilizando a casa do albergado e invisibilizando o cumprimento de pena em regime aberto. Agora, existe uma outra razão para que nós invisibilizemos essa forma de prisão, e trata-se da progressividade dos regimes prisionais. Nós vimos, quando estudamos os regimes prisionais, os estabelecimentos penitenciários, que a penitenciária ela se caracteriza pelo seu distanciamento social da cidade, ao passo que as casas, as colônias agrícolas industriais se caracterizam por instalações voltadas ao trabalho, e por outro lado, a LEP expressamente determina que as casas do albergado, estabelecimentos onde os presos em regime aberto devem cumprir suas penas, elas devem se caracterizar pela ausência de obstáculos físicos para a fuga. Então a gente tem uma escala que determina um estabelecimento de segurança máxima ou média, onde os presos em regime fechado são internados. Aos poucos vai substituído por um estabelecimento cujo foco é o trabalho, e depois um estabelecimento cuja característica é a ausência de obstáculos físicos para a fuga. Eu quero me reportar aos seus conhecimentos de controle social e a forma como o sistema panóptico está presente na ideia por trás da progressividade do sistema de progressão de regimes no nosso país. Perceba que a progressividade ela será dada pela inclusão de mecanismos de controle social formais em substituição à rigidez dos mecanismos de controle social formais. É isso que se chama ressocialização no nosso sistema, muito embora efetivamente no momento oportuno a gente vá discutir que essa ressocialização ela tem um caráter fadado ao fracasso, não pelo motivo que eu estou descrevendo agora, não pela questão da progressividade, mas simplesmente porque o pressuposto da reintegração do preso à sua vida social é a segregação dessa mesma vida social, o que é um problema de pressuposto que é insolúvel, na minha opinião. Não se pode ressocializar alguém através da segregação. Bom, independente disso, ainda considerando a progressividade, é muito importante para que a gente possa atuar de forma precisa e eficiente na execução penal, na qualidade de advogados e defensores,
e também de promotores que observam a lei, a noção de que a progressividade ela está diretamente relacionada à inclusão de mecanismos sociais informais e à exclusão de mecanismos sociais formais. Então a nossa progressão vai ser sempre do regime mais gravoso para o regime menos gravoso. A gente tem uma escadinha que começa aqui no regime fechado, vai para o semiaberto e depois para o aberto. Essa é uma forma progressiva tão importante que a súmula 491 do STJ veda a chamada progressão per saltum. Ou seja, é impossível, pelo menos do ponto de vista da súmula, que um preso em regime fechado salte diretamente para o regime aberto. Seria necessário que esse preso passasse por cada uma das etapas da execução penal, cada um dos degraus dessa escada, para efetivamente ser posto em liberdade. Bom, essa noção ela tem uma razão de ser, e a razão de ser é que o mérito é um dos elementos que enseja a progressão do regime, e assim sendo, seria preciso que o apenado merecesse chegar ao regime aberto. Porém, muitas vezes, há uma distorção nesse sistema meritocrático. A distorção, como sempre, é dada pela atuação do próprio Estado ou sua ausência de atuação. Por quê? Porque muitas vezes o próprio Estado é ineficiente na criação de vagas no regime semiaberto, razão pela qual a desproporção entre vagas no regime fechado e vagas no regime semiaberto acaba por causar um represamento na progressão de regime desses presos, sobretudo porque a súmula 491 do STJ veda a assim chamada progressão per saltum. Bom, nós temos que considerar ainda as formas como o sistema tentou solucionar esse problema. E aí algumas soluções vieram à baila. Bom, a ideia era substituir a prisão no regime semiaberto, quando o preso não tivesse dado causa à ausência de vagas, evidentemente, né? Nem sempre o preso é um governador de estado. A gente sabe que aí efetivamente surgem as alternativas. E as alternativas foram, bom, então coloca-se o preso em prisão domiciliar. Mas a prisão domiciliar da Lei das Execuções Penais, aqui eu quero abrir um parêntese, a gente não pode confundir os institutos da prisão domiciliar da LEP, Lei 7.210, de 84, com a prisão domiciliar, que é uma medida cautelar, uma prisão cautelar, descrita lá no Código Penal, no artigo 318, a gente não pode confundir os institutos, apesar de ambos receberem o nome de prisão domiciliar. Essa prisão domiciliar da LEP é destinada apenas a presos em regime aberto, o que gera uma dificuldade semântica para que a gente possa efetivamente superar o problema da progressão per saltum. Bom, nós temos entendimentos no STF, nós temos jurisprudência bastante consolidada, porém ainda controversa, no sentido de que quando o preso não dá causa ao problema, também não pode ele efetivamente ter a progressão de regime negada única e exclusivamente pela ausência de vagas. Da mesma maneira, a ausência de vagas não pode, por si mesma, determinar a progressão per saltum. Porque, efetivamente, o que se teria era que nós teríamos alguém preso em regime semiaberto, porém cumprindo pena em uma modalidade humanitária de prisão domiciliar. E aí, efetivamente, haveria o problema da progressão per saltum, me parece insuperável do ponto de vista da retórica envolvida nesse problema. Bom, os argumentos que nós vamos tratar para conseguir a progressão de regime são variados. E aqui eu queria considerar com vocês que, mais uma vez, o que é importante quando a gente está tratando de execução penal e de progressão de regime? O que é importante é a substituição dos mecanismos de controle social formais pelos mecanismos de controle social informais. Daí que tanto mais o preso tenha trabalhado, quanto mais ele tenha estudado, quanto mais ele tenha frequentado cultos religiosos, quanto mais ele tenha se mostrado capaz de exercer uma profissão lícita, quanto mais cursos e qualificações ele tenha obtido, maiores as chances de um deferimento no pedido de progressão de regime, porque se está a demonstrar ao magistrado a presença daqueles mecanismos sociais informais que substituirão as grades da prisão, pelo menos dentro da ideia que o sistema prisional oferece para os presos. No próximo vídeo, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a peça do pedido de progressão de regime, peça fundamental para a advogada e para o advogado que desejam atuar na execução penal.